Oi, eu sou a aluna bolsista Bárbara Oliveira Paiva e apresento o trabalho Painéis de Concreto Leves e Ecoeficientes para a Construção Industrializada. Fui orientada pelo professor Ricardo André Fiorotti Peixoto e fui co-orientada pelo professor José Maria Franco de Carvalho, também pela mestranda Tainá Faria Oliveira. A pesquisa foi realizada pelo grupo de pesquisa Reciclos no Laboratório de Materiais de Construção Civil da Universidade Federal de Ouro Preto. Introduzindo a temática, trago que, mundialmente, o consumo de agregados no setor da construção civil tem estimativa de utilização de cerca de 580 milhões de toneladas de agregado. Também consome 16% de toda a água disponível, 32% de recursos não renováveis e renováveis, 40% da produção total de energia e emite 35% de CO2. Já no Brasil, estima-se uma geração anual de 1,5 milhão de toneladas de resíduos de quartzito. Para os resíduos de fibra de vidro, são 20 toneladas apenas no complexo de Tubarão e 120 toneladas de PET micronizado. Dessa forma, na busca da construção civil por modernizar seus processos construtivos, temos como forte exemplo os painéis pré-moldados de concreto leve. Eles tornam a obra mais organizada, com grande controle sobre matérias-primas e os processos. Assim, o objetivo geral desse trabalho é desenvolver misturas aprimoradas de concreto a serem aplicadas no desenvolvimento de painéis de concreto leves e ecoeficientes para a construção industrializada, atendendo os requisitos mínimos de resistência, durabilidade e conforto. A inserção de resíduos de quartzito, vidro e plástico, assim como o linear aquilbenzeno sulfonato de sódio, o LAS, são as principais inovações. Com objetivos específicos, temos utilizar resíduos da indústria para atingir um design de mistura aprimorado, através da teoria do empacotamento de partículas, analisar a influência da adição de resíduos de fibra de vidro, RFV e LAS nos parâmetros físicos e mecânicos das misturas propostas, e investigar a influência da substituição de cimento Portland por quartzito superfino nos parâmetros físicos, mecânicos, ambientais e de durabilidade. Seguindo, temos os materiais e métodos. Na pesquisa, temos dois agregados miúdos. O primeiro é o rejeito de quartzito, que foi aplicado como agregado miúdo em duas granulometrias diferentes, e uma terceira granulometria para ser empregado como filler, em substituição parcial do cimento. São intitulados quartzito médio, fino e superfino. O segundo tipo de agregado miúdo é intitulado PET micronizado. É um material oriundo da reciclagem do PET. Outro é o rejeito de fibra de vidro, o RFV. Foram utilizadas as fibras passantes na peneira de abertura 2 por 36 mm e aplicado nas proporções 5, 8 e 12% em relação ao volume do concreto. O cimento do tipo CP5 Arimax de alta resistência inicial da empresa nacional foi adotado para o estudo. Também o incorporador de ar LAS foi adicionado em três proporções em relação à massa do cimento. São elas 0,4, 0,1 e 0,04. Por fim, utilizamos o superfortificante MC Bauschem e Bauerflow 4000 para os ajustes. Antes das misturas serem feitas, os agregados e os filler passaram por caracterização física e morfológica. Os ensaios feitos estão listados na tela. Após a caracterização, a mistura seca do concreto foi delineada utilizando o método de distribuição de tamanho de partícula de Anderson. Após foram determinadas as adições de rejeito de fibra de vidro e laço, já mencionados anteriormente. A quantidade de superplastificante foi determinada em função do espalhamento alcançado nos ensaios de índice de consistência seguindo a NBR 13276. Com isso, temos 9 traços, ou 9 misturas, e um traço referência, ou uma mistura referência, que foram determinados. Foram moldados 12 corpos de prova para cada um dos traços, com dimensões de 40 por 40 por 160 mm, conforme NBR 16738. Seguindo, temos a determinação das propriedades no estado endurecido. Os corpos de prova foram colocados em câmara úmida para a cura inicial de 24 horas. Após a cura inicial, e também nas idades de 3 a 7 dias, foram feitos os ensaios de resistência à tração e na flexão e compressão na idade de 1 dia, dos 3 e 7 dias, conforme a NBR 16738. Passados 14 dias, os corpos de prova remanescentes foram postos na estufa a cerca de 100 graus por 72 horas, para posteriormente serem pesados visando aferir a massa seca. Os ensaios para análise em estado endurecidos estão listados na tela. A partir dos ensaios anteriormente evidenciados, seguem os resultados da caracterização física e morfológica dos agregados e do filler. Esta é a tabela que evidencia os dados de caracterização física dos agregados, filler e cimento, utilizados no estudo. Para obter a massa específica, utilizou-se o pictômetro Antero-Par 5000. A massa unitária foi determinada de acordo com a NBR NM45. Agora, na tela, a curva granulométrica obtida de acordo com a NBR NM248, juntamente com o granulômetro a laser. Seguimos tendo imagens de microscópio e estereoscópio de quartzito médio, quartzito fino, quartzito superfino e do PET micronizado. Agora, a partir dos ensaios anteriormente evidenciados, seguem os resultados obtidos para propriedades do estado endurecido. Os resultados apresentados na figura mostram que todos os traços propostos obtiveram uma massa específica aparente menor do que a referência, o que era esperado. Nesse estudo, os traços com concentração de LAS 0,4 obtiveram redução de mais de 30% da massa específica aparente.
A figura de agora mostra os resultados da resistência à tração na flexão dos traços estudados, que evidencia uma queda conforme aumenta-se o teor de laço. Neste estudo, a maioria dos traços alcançaram uma resistência maior que 4 MPa aos 7 dias. Neste estudo, todos os traços propostos obtiveram uma resistência à compressão aos 7 dias menor que o da referência, como expõe os resultados de resistência à compressão da figura, e estão de acordo com o que foi apontado na literatura. Bom, agora para as considerações finais. Pode-se, como um dos objetivos específicos, comparar os efeitos da resistência à compressão e da massa específica ao se incluir no traço LAS e RFV. Conclui-se também que a adição de LAS em proporções de 0,04 e 0,1 confere leveza e, ao mesmo tempo, não afeta de forma muito prejudicial a resistência mecânica. Além dos parâmetros analisados na pesquisa, é interessante ressaltar o potencial energético que os painéis de concreto podem promover às construções, como o conforto térmico, investigado por diversos autores. Dessa forma, o concreto leve aqui estudado pode ser aplicado em elementos não estruturais, como de paredes de vedação, com a finalidade de redução do peso dos elementos construtivos atrelados aos benefícios energéticos provenientes do material. Por fim, as avaliações da utilização de resíduos industriais como quartzito superfino, o PET micronizado e o resíduo de fibra de vidro em matrizes cimentícias certamente promovem a evolução e acessibilidade de tecnologias construtivas sustentáveis, além de fomentar a reinserção dos resíduos produzidos pela atividade mineradora e industrial na cadeia produtiva, enquanto mantém a qualidade física e mecânica e também atinge a ecoeficiência. Sigo para as referências e os agradecimentos. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, o FOP, o Grupo Reciclos, o CNPq, a Roche do Brasil e a Vale. Muito obrigada.